Bem, sejam todos muito bem-vindos. Que prazer estar falando com vocês aqui hoje, terapeutas. É um prazer estar iniciando essa live. Eu sou Regiane Cunha, sou terapeuta e formadora e ajudo você que deseja se tornar um profissional no tratamento da ansiedade e depressão a ter bons resultados, tá? Então, é um prazer estar fazendo esse quadro aqui hoje. Esse é um quadro que eu trago para vocês com todo carinho, para que vocês consigam. Deixa eu só fechar aqui uma área que está aberta aqui. Esse quadro, então, que eu trago para vocês com todo carinho, e o meu objetivo nesse quadro, que é o quadro. Ai, Deus, gente, desculpa, tá começando aqui a aparecer um monte de coisa na tela. Que é o quadro Prática Terapêutica. O objetivo dele é fazer com que vocês entendam como melhorar a prática de vocês em atendimentos. Então, quando vocês começam a melhorar essa prática em atendimento, vai facilitar muito o trabalho de vocês com os pacientes. Sei que esse é um horário em vulgar que eu estou fazendo essa live, mas eu espero que possa ajudar você que está assistindo também depois, que vai assistir na gravação. Então, se você estiver assistindo, já aproveita, coloca o seu nome, com qual a terapia que você trabalha, se você é terapeuta, se você não é terapeuta, se você deseja se tornar um terapeuta também, será um prazer estar ajudando vocês aqui, tá bom? Então, começando, vamos entender um pouquinho do que a gente vai falar hoje? A gente vai falar sobre diagnóstico correto, como a gente consegue ter segurança no atendimento do meu paciente, fazer um diagnóstico correto para esse atendimento. Né? E se você é terapeuta e atende os seus pacientes e tem um diagnóstico preciso, que ótimo, mas aqui nessa live a gente vai aprender o que a gente não pode fazer, quais os erros que a gente deve evitar e como também ter essa segurança em diagnosticar, principalmente quando nós estamos falando de ansiedade e depressão. Querendo ou não, ansiedade e depressão é um tema que parece ser bastante confuso para muitas pessoas, né? E eu quero trazer aqui para você facilidades de entendimento, que você possa entender como atuar com ansiedade e depressão de forma segura, sabendo se aquele paciente tem ansiedade, se aquele paciente tem depressão, por que ele é característica de ansiedade, por que é característica de depressão. Isso tudo a gente vai estar falando aqui hoje no diagnóstico correto. E eu vou trazer algumas das ferramentas que eu utilizo para que tenha resultados positivos no tratamento do paciente, para que ele possa melhorar mesmo a sua condição já a partir do primeiro atendimento, tá? Então, quem está assistindo aqui, aproveita e já fala de onde que está me assistindo, será um prazer estar ajudando vocês aqui hoje. Então, vamos começar falando aqui de alguns pontos que são fundamentais quando a gente fala sobre o diagnóstico correto, né? O que é ter um diagnóstico correto? Nós, normalmente, até hoje fiz um conteúdo, eu vou só subir um pouquinho essa câmera aqui do Instagram para eu poder estar vendo junto. Opa, não pode estar tão subida. Aqui, pronto. Hoje eu fiz um conteúdo para vocês, vou virar aqui um pouquinho mais essa câmera. Gente, estou aqui em alguns ajustes ainda. Hoje eu fiz um conteúdo para vocês falando sobre essa importância da gente conseguir compreender o que o paciente vem para o nosso consultório. Ele vem com o quê? Ele vem para a gente com um sintoma. E o maior erro que a gente acaba cometendo é ter um sintoma e a gente olhar para aquele sintoma daquele paciente, se debruçar sobre o sintoma daquele paciente e querer resolver o sintoma. E daí, na prática terapêutica, você vai encontrar um monte de desafios para que isso aconteça. Então, a maior parte das vezes, quando a gente vai fazer um diagnóstico, mesmo de ansiedade e depressão, a gente vai estar olhando para os sintomas, só que não é de sintomas que a gente está falando. Não são só de sintomas, a gente precisa entender o quadro na íntegra do paciente, o que está acontecendo com aquele paciente para a gente conseguir diagnosticar se aquele paciente está com ansiedade, está com depressão, o que mais que ele está trazendo, quais são os sintomas na totalidade que ele está apresentando, porque isso vai ajudar a gente a ter um diagnóstico mais correto, mais preciso para o paciente, tá? Então, a primeira coisa que a gente precisa é conseguir compreender quais são os traumas emocionais desse paciente. Então, ele trouxe para você um sintoma, o paciente virou e disse para você assim, olha, estou com dor de garganta. Ok. Mas o que mais que você está com dor de garganta? Eu tenho perdido a minha voz, tenho tido dificuldade de falar, tenho ficado com afonia, né? E daí a gente vai ver esse quadro e vai perceber quando que isso começou. Isso começou há umas 3 semanas. Aconteceu alguma situação emocional que pode ter proporcionado você a ficar com essa afonia, a ter perdido essa voz, a ter ficado com a ideia de que não adianta mais falar, que é melhor silenciar, que tudo que você fala está sendo jogado ao vento? Aconteceu alguma situação assim? Aí esse paciente vai começar a discorrer o que aconteceu. Então, quando nós temos um paciente, para a gente conseguir ter um diagnóstico correto, nós precisamos conseguir compreender
na totalidade, essa leitura do que está acontecendo com o paciente naquele momento. O que está acontecendo, não só o que fez os sintomas dele acontecer, mas o que está na vida dele, trazendo ele para o seu gabinete, para o seu atendimento, para o seu consultório. Então, a primeira coisa que a gente fala aqui, dentro desse perfil, né? E se você ainda não segue o perfil, aproveita, já siga o perfil, compartilhe. Caso você tenha interesse em ser um terapeuta especialista no tratamento de ansiedade e depressão, você está no lugar certo. Aqui a gente fala muito sobre ansiedade e depressão. Por que a gente fala sobre ansiedade e depressão? Porque hoje em dia está sendo impossível a gente não falar desse tema. Está sendo impossível você, como terapeuta, não estar preparado para estar trabalhando com esse tema. Né? Cada vez mais esse tópico está sendo visto pela sociedade como algo necessário. Cada vez mais as pessoas estão procurando a ajuda de profissionais que saibam o que fazer. Mas mais do que isso, existe uma série de pessoas que já estão saturadas num tipo de tratamento que não está trazendo resultados. Então, se você souber exatamente o que você precisa fazer para ajudar o seu paciente com ansiedade e depressão, você vai estar recebendo mais pessoas, você vai estar podendo ajudar mais pessoas, podendo viver o seu sonho de viver de terapia. Então, eu sempre falo sobre a importância da gente perceber, como terapeuta, eu dei até uma palestra grande para muitos terapeutas, e uma das coisas que a gente mais falou e mais ouviu os terapeutas falarem é essa energia de eu quero poder ajudar o próximo, eu tenho essa missão de ajudar o próximo. E eu sempre falo, se você tem a missão de ajudar o próximo, esteja preparado para ajudar quem tem ansiedade e depressão. Porque é uma realidade cada vez mais forte e convincente a quantidade de pessoas nesse mundo que estão precisando de alguém que saiba atender ansiedade e depressão. E que saiba ajudar não só com o sistema convencional, porque vai ter muitas pessoas que vão estar procurando que não use medicação, vai ter muitas pessoas procurando que não seja só ouvir, que tenha ferramentas de transformação e que você saiba o que fazer. E é o que eu falo, quando a gente fala da biomicrohertz, a gente usa todas essas características para a resolução do paciente. Então é importante que a gente vá se preparando. Boa noite, Karina, seja bem-vinda. Então é importante que a gente vá se preparando para essa demanda que está chegando, para essa quantidade de pessoas que estão necessitando. Né? Acabei de ver até um videozinho falando, uma atriz falando que ela interpretou a ansiedade no Brasil e ela falando como foi interpretar esse personagem. E ela estava dizendo que perguntou para algumas pessoas se a ansiedade era boa ou se a ansiedade era má. E eu sempre fico chateada quando eu escuto alguém falando disso, porque eu falo que leviano é de uma pessoa pensar que a ansiedade é uma emoção. E que caracterizar a ansiedade como uma emoção é algo que me deixa muito chateada, porque as pessoas banalizam as pessoas que sofrem com ansiedade justo por pensar que é só uma emoção. Porque a emoção de raiva, a emoção de tristeza, a emoção de alegria, a gente controla, a gente entende o porquê que aquela emoção foi causada e a gente espera passar, mas a ansiedade não está nesse quesito. A ansiedade é aquilo que chega bagunçando todas as emoções ao mesmo tempo. Ela é um descontrole, um sistema de alerta que está ativado num horário diferente. Então, ela não faz parte da emoção. Ela pode transportar todas as emoções e bagunçar com todas as emoções, mas ela não é uma emoção. Então, tem que se parar de tratar como emoção. E eu acho muito importante a gente falar disso cada vez mais, terapeuta, para que o paciente também não fique pensando, eu não estou sabendo lidar com a minha ansiedade. Não, ser ansioso é diferente de ter ansiedade. Ser ansioso é você ter uma emoção de que amanhã vai acontecer alguma coisa, você ficar feliz ou triste com aquilo que vai acontecer. Mas e quando não tem um motivo? E quando aquilo que vai acontecer não tem nada a ver com o que está acontecendo? E quando você despertou uma crise no meio de um shopping, quando foi comprar uma roupa para o seu filho, para a festa de fim de ano dele, você não tem como sair do shopping porque você precisa comprar a roupa, você está passando mal e você tem que enfrentar os seus medos. E quando isso está acontecendo, será que é só uma emoção? Acho que não, né? Então é importante a gente pensar nisso. Mas voltando aqui ao ponto, a gente estava falando sobre a questão do diagnóstico correto, como conseguir enxergar e perceber qual é o diagnóstico correto que está acontecendo no meu paciente, o que eu posso fazer com esse paciente. E a gente primeiro precisa conseguir compreender os traumas emocionais que esse paciente vivenciou. Os traumas emocionais conscientes e subconscientes. Então, eu quero pegar um pedaço dessa live para fazer com que vocês possam entender o que são traumas conscientes e traumas subconscientes e como usar isso para ajudar o seu paciente, terapeuta. Então, o primeiro ponto que a gente precisa, hoje, uma vez que a gente vai estar falando de diagnóstico correto, é compreender que o paciente com ansiedade e depressão ele passou por traumas emocionais. Os traumas emocionais é que vão causar uma nova resposta mental dele, neural, e essa resposta neural vai ativar, então, o seu sistema de alerta.
Vou fazer uma pergunta aqui para todos os educados responderem. Eu estou falando muito rápido? Tomei café agora há pouco, então não quero estar falando muito rápido. Boa tarde, Ana. Seja bem-vinda, Aninha. Então, se eu estiver falando muito rápido, pede para eu falar um pouco mais devagar, tá? Por favor. Então, Karina, me dá uma ajuda aí. Se eu estiver falando rápido, fala para mim, fala mais devagar, tá? Então, o que a gente precisa entender? Esses dois tipos de conceitos de trauma. Ah, ótimo, Patrícia, obrigada. Então, esses dois conceitos de trauma, o trauma consciente, o trauma subconsciente. Então, quando o paciente chega lá, a facilidade que nós vamos ter é de trabalhar com trauma consciente, terapeuta. Se vocês não têm uma ferramenta que permita atuar sobre a mente subconsciente, vocês vão ter só o trauma consciente do paciente para trabalhar. O trauma consciente significa aquilo que ele lembra de ter passado. Aquilo que você pergunta para ele, diz assim, olha, você passou por alguma situação difícil nesse último ano? Tem acontecido alguma coisa que tenha piorado a sua depressão e ansiedade? Como é que está na sua casa? No trauma consciente, a gente vai ter pontos como estressores ativos. O que são os estressores ativos? Escrevam aí até estressores ativos para vocês lembrarem o que são estressores ativos, é muito importante. Estressores ativos é aquilo que faz com que o seu paciente entre em crise de todos os dias. Isso são estressores ativos. Por exemplo, não conseguir lidar com um marido que era alcoólatra, é um estressor ativo. Não conseguir lidar com a filha que está desempregada, é um estressor ativo. Não conseguir lidar com as pessoas que chegam atrasadas no trabalho, é um estressor ativo. Não conseguir lidar com as contas que estão acontecendo e com o processo que ela está, o processo de divórcio, é um estressor ativo. Então, isso, os estressores ativos, é o que faz com que o seu paciente entre em crise de ansiedade. É o que faz com que o seu paciente tenha a sua situação indo ao limite. São os estressores ativos, tá? E a gente, então, quando fala de trauma consciente, a gente vai precisar mapear esses estressores ativos. A gente vai precisar entender o que tem feito você perder a sua paciência. Quais são as situações que te tiram do sério? É a gente perguntando para o nosso paciente, né? O trauma consciente é quais foram os piores momentos que você vivenciou na sua vida. E eu sempre pergunto para os meus pacientes, me dá 3 momentos que foram terríveis na sua vida, que você sente que aconteceram coisas muito ruins. E aí, a partir daí, ele vai começar a falar desses pontos e eu vou investigar se esses traumas conscientes estão alojados em que área do cérebro desse paciente. Porque eu não sei se você sabe, terapeuta, mas para cada trauma vivido, nós temos uma área do cérebro afetada, tá? A gente vai pensar no nosso cérebro desde o processo de organogênese, desde o processo de divisão celular, ou seja, quando estamos na barriga, para não complicar aqui, para ficar mais fácil, desde o processo da barriga da mamãe, quando a gente sai da célula, a gente começa a formar os nossos tecidos, a gente começa a formar os nossos órgãos. Então, quando a gente está em processo de formação dos órgãos, o cérebro também é formado por partes. E cada parte dele corresponde a algo muito importante do nosso corpo. Por isso que dizem que se o cérebro parar de funcionar, a gente morre. Se o coração parar de funcionar, a gente ainda pode continuar vivo, em estado vegetativo. Mas se o cérebro deixar de funcionar, ó, já era, certo? Quando ele para de ter qualquer tipo de estímulo. Então, pensando nisso, existem áreas do nosso cérebro. Áreas que, quando afetadas, quando a gente passa por um trauma emocional, ficam marcadas e não marcam só aquela área. Eles lesionam outros órgãos vitais. Então, às vezes, o seu paciente tem uma irritabilidade excessiva, porque no momento em que ele sofreu a lesão, no momento em que ele passou por um processo difícil, que ele não conseguiu perdoar, um rancor que ele não conseguiu, sabe, aquela situação que ele não digeriu, ficou afetado no cérebro dele, o mesmo lugar que dava comandos para o fígado. Aí o fígado deixa de funcionar de forma direta, podendo trazer aí problemas do fígado, fazendo com que ele pode ter até em casos mais extremos, um cancro no fígado. Por quê? Porque o cérebro dele lesionou naquela parte e o fígado deixa de funcionar de forma natural. É como se a gente automaticamente bate na cabeça, eu não sei se você já viu aquelas pessoas que batem a cabeça e fica com uma parte do cérebro comprometida, da fala, e daí já não consegue se comunicar, ou da visão, e daí já o olhar fica diferente, da audição e já não ouve direito. Então, quando a gente está falando sobre isso, nós estamos falando das áreas que foram afetadas. Então, no trauma consciente, a gente vai tentar entender qual é dessas áreas que foi afetada. E podem ter 5 áreas que sejam afetadas, tá? E é isso a nossa
primeira base da biomicrohertz. Para quem não sabe o que é biomicrohertz, é a minha técnica exclusiva e patenteada, que fala sobre como fazer com que um paciente com ansiedade e depressão, que nós possamos identificar quais foram os ductos emocionais obstruídos dele, devolver a vitalidade para ele, causando uma microlesão e fazendo com que ele volte a estar no seu estado natural, que ele volte a recuperar o máximo possível o seu estado, saindo da ansiedade e depressão, sem uso de medicação, né? E sem uso de nenhum processo que seja químico para a gente identificar. A gente consegue identificar isso a partir da micropalpação. Tá? A biomicrohertz, ela usa, bio significa vida, ela quer encontrar aonde que esse paciente entrou em modo de sobrevivência e perdeu o seu estímulo de vida, essa vitalidade, essa energia que fazia com que antes ele corresse, saísse, brincasse, se divertisse, e hoje, por mais que a gente tente animar um paciente com depressão, com ansiedade, aquilo não funciona. Então, o ducto emocional ali foi obstruído. Depois, quando a gente pensa em micro, é porque é através da microlesão, que é feita através da microfisioterapia, a investigação do paciente, a microlesão faz o processo de regeneração celular, voltando a ativar aquele órgão afetado, podendo parar de uma vez por todas aqueles sintomas que o paciente sentia. E por último, Hertz, não menos importante, que é reestabelecer essa frequência da vida. Então, a gente reestabelece a frequência da vida do paciente através de uma microlesão. Isso é o que é a biomicrohertz. E para que a gente vai usar, então, a biomicrohertz? Para poder fazer esse processo todo de mapeamento de trauma consciente ou de trauma subconsciente. E agora eu estava falando para vocês o que está relacionado com o trauma subconsciente. Então, a gente tem que entender em quais das 5 esferas que o trauma consciente está atuando. E existem 5 esferas. E a primeira esfera que a gente vai falar é o sentimento de desvalorização. Será que o trauma emocional do seu paciente trouxe para ele um sentimento de desvalorização? Aquilo que ele viveu no passado, vamos aqui a alguns exemplos. Imagina que o seu paciente passou por um processo de divórcio, onde ele foi trocado por uma pessoa um pouco mais nova ou mais bonita. Será que ele se sentiu desvalorizado? E por isso gerou para ele dores no corpo, osso, muscular? Quando a gente fala de desvalorização, a gente está falando de veias, né? O sistema linfático, veias, nós estamos falando de musculatura, ossos. Então, essas áreas do nosso cérebro podem ficar prejudicadas. Daí o paciente agora começa a ter câimbras depois do processo de divórcio, porque passou por desvalorização, começa a ter dor no corpo, dores, pisaduras, contraturas musculares com mais facilidade. Por quê? Porque ele passou por esse processo de divórcio que trouxe para ele desvalorização. Ou será que no processo de divórcio ele sentiu que perdeu aquela pessoa que sempre apoiou ele em tudo, e que essa pessoa saiu e que não quer mais saber dele, e agora ele não tem mais apoio, ele não tem mais proteção. Então ele passou por um processo de desproteção. O que vai ativar para ele? Desproteção vai ativar a zona da derme. Então ele vai ter problemas de pele, vai ter problemas da derme, em várias outras regiões. E a partir daí, a gente precisa beber água, gente. A partir daí ele vai começar a entender que aquilo que está acontecendo com ele, de desproteção, eu me sinto desprotegido, eu não sei o que fazer, eu não sei como me ajudar. E aí é um dos outros tecidos. Então, isso é uma das formas da gente perceber um trauma consciente. Será que no processo de separação ele se sentiu desprotegido? Vou perguntar se está fazendo sentido, e se estiver fazendo sentido, vou pedir uma coisa. Se estiver fazendo sentido, já coloca um like. Se tiver no Instagram, coloca um joinha aí, um coraçãozinho, um gosto. E se tiver aqui no YouTube, coloca também um coraçãozinho aí, um like, dizendo que está fazendo sentido, tá bom? Então, desproteção é uma das coisas também que acaba acontecendo e fazendo com que o paciente desenvolva em outras áreas. Para além da desproteção, a gente vai falar então do terceiro. Tem também, ainda não cheguei lá, Ana, a minha aluna aqui toda antenada, toda atenta. A gente tem então desvalorização, desproteção, mas ele pode também ter sentido impotência. Pode ser que, tipo, sabe quando você não está preparado para aquele divórcio, você não quer se separar e de repente o divórcio acontece? Então, o meu sentimento é de impotência, eu não posso fazer nada. Por mais que eu diga para aquela pessoa que eu amo, que eu vou fazer o melhor para a gente ficar junto, aquela pessoa não está junta comigo. Então, o meu coração está apertado, eu estou me sentindo cada vez mais triste. E o que eu posso fazer para melhorar? Não consigo. Por mais que eu tente, não consigo fazer nada. Então, eu sinto impotência, eu não consigo restaurar esse casamento. Aí,
trazendo ainda a visão do casamento, para ficar bem claro aqui para vocês, ele pode ter afetado uma outra área. E se é impotência, ele vai ter tremores, ele vai ter a musculatura enrijecida, pode ser que ele sinta muitas dores nas pernas, formigamento, ele pode sentir a sensação de fraqueza, uma fraqueza enorme, porque eu não consigo ter forças para resolver aquilo que não está acontecendo na minha vida, tá? E depois eu passo, então, para o processo de perda, por exemplo, o escudo da perda. O escudo da perda que está afetado, a minha visão, pode trabalhar com o meu olfato, meu paladar, estou perdendo o gosto pelas coisas, estou perdendo a audição, eu estou perdendo a minha visão, pode estar relacionada ao escudo da perda. Então, a perda, outras coisas também, a perda também vai trazer processos alérgicos, mas daí na epiderme. Então, vai fazer com que eu tenha processos alérgicos acontecendo. Esses processos alérgicos estão relacionados, eu estou sentindo que eu estou perdendo aquilo que eu gostaria, aquele contato que eu gostaria. E aí, se eu tenho dificuldades no contato, pode se relacionar com a perda. Então, é uma parte que, se afetar o meu trauma emocional, afetar aquela área, o paciente vai desenvolver dores em partes e musculaturas, em órgãos que estão relacionados àquele tecido. Tá ficando claro isso para vocês? Por favor, me digam se está ficando claro. Deixa eu ler aqui o que a Júlia colocou. Cura para depressão, insônia e mal-estar do corpo. Ó, tá vendo? O Jorge colocou assim, a Júlia Maria, na verdade. O que é, por exemplo, ela acabou de falar o que eu falei logo no início dessa live, que normalmente um paciente, ele vem te procurando sobre os sintomas, e ela trouxe, ó, depressão, insônia e mal-estar e dor no corpo. E aí você, terapeuta, tem que conseguir olhar para isso e entender o que está acontecendo com a vida da Júlia. O porquê que ela está com depressão, mal-estar e dor no corpo, tá? E insônia. A insônia dela provavelmente é terminal, e no caso aqui, dor no corpo, por que ela está sentindo dor no corpo? Porque é processo de desvalorização. Então, provavelmente, sem precisar perguntar para a Júlia, se eu perguntar aqui, ela passou por alguma situação limite, por um trauma emocional que fez com que ela se sentisse desvalorizada, menosprezada. E isso está trazendo para ela essas dores no corpo. Então, eu preciso resolver esse conflito primeiro, tá? Então, esse é o primeiro conflito que eu preciso resolver. O resto eu resolvo por subsequência. Quando eu encontro a origem do que está acontecendo, automaticamente faz com que eu tenha melhores resultados com o paciente. Karina aqui, obrigada. Karina dizendo assim, mais claro, impossível. Então, continuando. Aí a gente falou, então, do processo de impotência. E daí a gente tem também sobrevivência. Quando é sobrevivência? Quando aquele paciente passou por um trauma, imagina que, estou falando do casamento ainda, no casamento ele sentiu que a partir dali ele ia morrer, que ia faltar alimentação, que ele ia passar por um processo de falta muito grande. Falta pode ser carência afetiva, falta pode ser a própria financeira, a falta pode ser um sentimento de eu não vou conseguir respirar da mesma forma, minha vida acabou a partir de agora, você acabou com a minha vida. Sabe quando o processo de divórcio, a pessoa vem e fala assim, você acabou com a minha vida? Nós estamos falando de trauma de sobrevivência. Então, o conflito de sobrevivência vai fazer com que o seu paciente acabe desenvolvendo problemas brônquios, pulmonares, sinusite, atacar sinusite. Quem nunca teve um paciente que chegou com uma sinusite bem afetada e você nem sabia por que ele estava com isso? E aí a gente vai pensar, a sinusite tem 2 contratempos por trás. A alergia, que foi despoletada, e se a gente está falando de processos alérgicos, a gente está falando de um sentimento, de um escudo. Mas se a gente está falando ali também dos broncos, a gente também está falando de sobrevivência. Então, a gente tem uma coisa dupla ali acontecendo, tá bom, gente? Então, é muito importante a gente perceber isso. Ansioso e depressivo pode ter todos os escudos juntos? Pode, de acordo com os traumas emocionais que eles vivenciaram. Então, esses são os primeiros pontos que nós precisamos ter com clareza na nossa vida. Tá? Eu vou pedir só um minutinho que eu preciso abrir o portão. Só um segundinho, gente. Desculpa. Então, esses são alguns pontos de clareza que a gente precisa ter para a gente poder ajudar os nossos pacientes. E aí a gente vai falar sobre como que a gente entende, então, quando o trauma é consciente, nós sabemos que afetou um dos tecidos. E de acordo com os sintomas desses tecidos, a gente consegue entender quais foram os traumas emocionais que esse paciente vivenciou. E daí existe o trauma de acúmulo e o trauma de impacto. E a gente ainda está falando da base da biomicrohertz, que é tudo que eu ensino para os meus terapeutas que são formados por mim, né? Os terapeutas que atuam com a biomicrohertz. A base emocional
Se é um trauma de acúmulo, aconteceram várias situações semelhantes. Se é um trauma de impacto, aconteceu apenas uma situação. E aí, como que a gente faz esse diagnóstico assertivo? Então, a gente olha, categoriza o trauma que aquele paciente vivenciou, se é um trauma de acúmulo, se é um trauma de impacto. Se foi um trauma de impacto, qual foi a área afetada? Se foi um trauma de acúmulo, quais as áreas afetadas? Por exemplo, se eu estou com um paciente na minha frente, que eu tenho um M3 e um S5 ativo, ou seja, eu olhando para cá, eu sei que no meu diagnóstico deu que eu tenho um S5 e que eu tenho um M3, eu já sei que ele tem um potencial enorme para desenvolver fibromialgia. Fibromialgia é um gatilho misto de 3 escudos ao mesmo tempo. É o chamado DDI: desproteção, desvalorização e impotência. E quanto mais esse paciente passe pelos estressores ativos que eu falei no início dessa live, quanto mais ele fale dos estressores ativos, mais aciona esses 3 pontos para ele. Então, nós precisamos conseguir ler e ajudar esse paciente a entender que todas as vezes que ele se sentir desvalorizado, as dores no corpo dele, a fibromialgia vai aumentar. Todas as vezes que ele se sentir desprotegido e desapoiado, aquilo vai aumentar. Todas as vezes que ele se sentir impotente diante de algo, aquilo vai aumentar. Até você poder fazer um processo de biomicrohertz com ele, até você conseguir desobstruir esses ductos emocionais. Então, qual é o nosso processo? Você identificou os traumas conscientes do seu paciente, você percebeu que aquele paciente passou por situações difíceis. A partir daí, a gente vai começar, então, o processo de pesquisa com a biomicrohertz. A gente vai olhar para o corpo desse paciente e procurar quais foram o centro vital dele que foi afetado. E o centro vital, a gente está falando do nervo vago. A gente está falando de todo o sistema. Através do sistema nervoso periférico, a gente consegue entender aonde que parou, que ficou obstruído esse trauma emocional também. E aí, nesse processo de encontrar o trauma emocional, se eu tenho um trauma emocional aqui, por mais que eu queira fazer essa comunicação do meu intestino com o meu cérebro, trazendo os neurotransmissores positivos, a tal famosa ocitocina, a tal dopamina, a tal serotonina, não passa. Por que não passa? Porque eu tenho um ducto emocional obstruído. Então, eu preciso entender aonde que está, que eu estou nesse momento em C3. Eu preciso perceber o que está acontecendo aqui. E pedir para os meus anticorpos conseguir voltar à vitalidade desse tecido. Então, primeiro eu vejo a vitalidade, depois eu vejo as zonas que foram impactadas no trauma, depois eu vou ver qual é a superfície de entrada desse trauma emocional e, por último, e não menos importante, identificar quais foram os órgãos afetados. E isso a gente faz através da biomicrohertz, encontrando quais são os pontinhos. É o pâncreas, é o fígado, é o rim, é o estômago, é o esôfago. A gente vai entender quais foram os órgãos afetados. E aí a gente faz o processo de regeneração celular através da microlesão, fazendo com que esse paciente possa voltar a fluir e a sentir a sua vida de novo. E o que eu acho mais bonito na biomicrohertz é que cada paciente é único. E a gente consegue tratar aquele paciente com essa unicidade, com o que ele é de verdade, porque a gente está entendendo e lendo aquele paciente naquele momento. Então, a gente deixa de ter esses tratamentos convencionais, que é um remédio que serve para todo mundo, e passa a ter algo que é específico. Olha, você vivenciou, por exemplo, vou dar um exemplo de um dos atendimentos que eu fiz hoje, você vivenciou um trauma aos seus 18 anos. Esse trauma que você vivenciou nos 18 anos foi um trauma de desproteção, aonde você teve afetado o S4, você ficou com muito medo de enfrentar aquilo. Você se recorda o que aconteceu nessa altura? Aí o paciente foi e me disse, olha, foi na altura que eu tinha acabado de tirar a carta e eu saí conduzindo e espatifei o carro do meu pai contra um muro. E eu tive muito medo de voltar para casa. Eu fugi, inclusive, fiquei 3 dias na casa de um amigo com o telefone desligado, porque eu tinha muito medo dele me contactar e bater muito em mim ou me pôr para fora de casa. Você entende como aquilo foi um trauma para ele muito impactante, em que ele tinha medo de enfrentar aquela situação, gerou para ele impotência? E sabe o que é pior? Depois dali, ele não conduziu mais carro, porque toda vez que ele sentava para conduzir o carro, lá vinha a âncora de imagem. Então, a gente fez o processo de biomicrohertz. Primeira sessão, ele melhorou, mas ainda não tinha vontade de entrar no carro. A partir da segunda sessão, esse paciente disse, olha, eu já consegui entrar no carro e conduzir. Levei minha mãe até o mercado. Então, isso é um processo de melhora que você consegue fazer com o seu paciente em um curto espaço de tempo. É isso que a biomicrohertz
pode proporcionar para o paciente. Então, quando a gente fala de diagnóstico, né? Hoje a gente falou das bases, qual a importância de um diagnóstico correto, é você conseguir chegar na origem do que realmente está afetando o seu paciente. E se você não consegue chegar na origem do que afetou o seu paciente, você vai estar sempre resolvendo a superfície, sempre cuidando da ponta do iceberg. E quando você percebe, você pode ser a pessoa que está afundando, você pode ser a pessoa que está afundando o seu paciente, ou seja, você está sempre olhando para a ponta do iceberg, em vez de alertar para ele que tem coisas muito mais densas que precisam ser tratadas. E com isso, ele vai fazer como o Titanic, vai afundar e vai ter que buscar um tratamento em outro lugar. Então é muito importante a gente saber como a gente usa o diagnóstico favorável para acertar no paciente, para entender se esse paciente tem ansiedade, se ele tem depressão, se é um sintoma, se é uma reação, como ele está, quais são os traumas emocionais. E olha, não vai importar se ele tem ansiedade ou depressão, se você souber lidar com os traumas dele, porque você vai estar corrigindo a origem. Você não vai estar fazendo como um monte de profissional que só quer saber do sintoma. Você está entendendo na origem, a origem dele. Ele passou por um trauma emocional, de impacto ou de acúmulo. Além disso, foi afetada algumas áreas, por isso os sintomas. Se eu resolvo a base, eu tenho uma melhora do paciente. Fez sentido para vocês? Eu espero que esse conteúdo tenha ajudado vocês bastante aí a entenderem como vocês podem ter um diagnóstico correto do paciente de vocês. Eu fiz essa live com muito carinho. Era para ela ter acontecido um pouquinho mais cedo no dia de hoje, ao meio-dia, mas eu não consegui fazê-la ao meio-dia. Então, espero que vocês possam assisti-la ainda hoje, porque na sexta-feira a gente vai ter uma live super especial, gente. Às 21h, nós teremos uma live na sexta-feira junto com o meu terapeuta pró, que vai ser o Ricardo, que vai estar falando sobre esse processo de ajudar adolescentes, crianças e adolescentes, através da biomicrohertz. Essa técnica que tem ajudado tantos terapeutas, tantos profissionais a terem resultados positivos nos seus atendimentos, tá? Um grande beijo de luz a todos vocês. Deixa eu só ver aqui o que a Ana Isabel disse que sim, a Patrícia também, obrigada. A Ana Silva também, obrigada. Gisela, obrigada também por todos vocês estarem aqui. Uma linda noite para vocês. Nos encontramos para os terapeutas da última turma. Temos um encontro ao vivo amanhã. Lembra que amanhã é dia de mentoria. A gente vai estar falando da base emocional da ansiedade e depressão e será um prazer estar guiando vocês. Para quem não é ainda um aluno meu, um formando meu, né? Porque eles são formandos meus. A gente se encontra, então, na sexta-feira, às 21h, tá bom? E será um prazer também estar com vocês, tá bom? Ah, ok, Karina. No sábado a gente começa às 9h30 da manhã. Mas lembra, quem não tiver ao vivo na imersão, também pode assistir sempre todo o conteúdo gravado, tá bom? Fica à vontade. Um grande beijinho de luz para todos vocês. E a gente se encontra.